Hoje a gente vai conversar por que é tão importante, por que a gente erra quando a gente não faz um planejamento correto. Esse talvez seja o maior problema nosso. A gente erra muito porque a gente não acerta o planejamento correto. Então, vamos lá. Vamos falar, então, por que a gente erra hoje em dia. Então, hoje a gente acaba errando a técnica porque a gente não sabe seguir como se fosse um protocolo. Ou melhor, não é nem um protocolo. A gente não consegue seguir uma metodologia. E é por isso que a gente acaba errando. Erra por quê? Puxa, eu erro, deixo fraturar, por exemplo, alguns casos de resina. Por quê? Porque eu errei uma metodologia, mas não é uma metodologia de fazer a resina. A gente erra uma metodologia de análise, de planejamento, de entender o que está acontecendo com o paciente. Puxa, Albano, o que é essa metodologia? Por que eu tenho que entender metodologia para não errar? Cara, eu tenho que entender metodologia para não ter laminados fraturados, para saber indicar o material correto. O que é essa metodologia? Imagine se você for atender um paciente e você vende para ele resina composta. E a maioria dos casos, vende, porque hoje, infelizmente, nós da odontologia, a gente está fazendo o quê? O paciente chega no consultório e ele pede para a gente, cara, doutor, eu quero fazer faceta de resina sem desgaste. Puxa, peraí, é o paciente que tem que decidir isso ou nós? Quem que estudou? Quem que passou anos na faculdade para entender qual que é a indicação correta? Somos nós, não pode ser o paciente. Por que isso está acontecendo hoje? Porque a maioria dos dentistas viraram colocador de massinha. Começaram a virar o quê? Cara, é um absurdo. A gente estuda durante anos para ficar sendo faceteiro sem entender o que está fazendo. Óbvio que a gente tem que fazer faceta. É maravilhoso fazer faceta. É maravilhoso dar estética para o nosso paciente. Mas é mais maravilhoso você dar estética com função. Para que não quebre. Para que você seja o quê? Para que você seja um dentista que realmente entende o que está fazendo. Um dentista de sucesso. Esse é o problema. Quando a gente não segue uma metodologia, a gente não consegue ter sucesso, a gente só fica fazendo e acaba errando. Imagine um paciente, vamos lá, aconteceu com vocês como já aconteceu comigo também. Imagine, você vai lá e faz, o paciente chega, esses pacientes que chegam lá e pedem as facetas de resina. Imagine se chega esse paciente, você faz a resina, e já aconteceu isso com vocês, como eu falei, e comigo também, a gente faz e eu não analiso, apenas faço as facetas, faço elas lindas, com a altura correta, o arranjo lindo, só que dali 4 meses, quebra. O que vai acontecer? O paciente volta no teu consultório, e aí quando ele volta no teu consultório, ele vem ver o que está acontecendo. Puta, Albano, a paciente quebra, doutor, o Albano, quebrou a minha faceta. Puta, vamos ver, será que você bateu? O que aconteceu? Cara, a gente não sabe nem dizer para o paciente o que aconteceu. E aí, o que acontece? Você fica vendido no que está acontecendo. E aí, o paciente quebra uma, você vai lá e arruma. Dali uns meses, quebra de novo, e já aconteceu isso com você, como aconteceu comigo. Tem um monte de gente que fala que a minha não quebra. É mentira, quebra sim. Quebra quando a gente não faz análise do nosso paciente. E aí ela quebra de novo, na terceira quebra, o paciente nem volta em você, porque ele fala que você é um péssimo dentista. E aí ele não entende que não foi o dentista que errou, e sim foi o limite do material restaurador. Naquele caso dele, teve um limite. Mas o que você, dentista, errou? O que você errou? Cara, eu errei porque eu não falei para o meu paciente que o caso dele, infelizmente, não cabia resina composta, precisava ser cerâmica. Ai, mas eu só posso pagar resina. Ok,
mas você explicou para o teu paciente que o caso dele, infelizmente, tem um limite do material restaurador. E aí vai acontecer o quê? Quando passar esse limite e a tua boca, paciente, faça esse limite, por que ele passa esse limite? Cara, porque ele vai fazer o quê? Desoclusões erradas. E aí eu não analisei isso. E aí ele fica quebrando. Só que eu não expliquei para o paciente. Aí ele acha que eu sou um péssimo dentista. Mas não, eu tenho que saber explicar para o meu paciente. Cara, paciente, o teu caso passou do limite. Dá para a gente fazer resina? Dá. Mas você, paciente, está ciente e assinou no contrato que o teu caso não é para resina. Pode delaminar? Pode. Você está assumindo esse risco. E aí eu não sou culpado. Aí o que acontece? Mesmo quebrando uma, duas, você falou para o teu paciente o que ia acontecer. Aí você não é um péssimo profissional, você é um excelente profissional, porque você já antecipou o problema. Mas o que você fez? Você fez uma análise, você seguiu o quê? Uma metodologia para mostrar para o paciente, cara, que eu errei, que você quebrou, mas quebrou por um outro problema. Ah, então eu estou entendendo. Isso você explica para o teu paciente. Cara, Albano, e aí? Aí o paciente provavelmente, como você explicou corretamente para ele, e falou que aquele material restaurador tinha limite, ele volta no teu consultório depois de uma, duas, três fraturas, e aí ele vai fazer o quê? Aí ele vai querer pagar a cerâmica. Por quê? Porque ele percebeu que aquilo que você falou é certo. E para arrumar o caso dele, que ele já mexeu, ele vai ter que colocar, às vezes, cerâmica, pelo menos nos caninos a cerâmica. Para quê? Para defender a boca dele. Mas, Albano, o que eu tenho que fazer para entender isso? Eu posso só fazer de qualquer jeito? Não. Por que está acontecendo isso? Por que está quebrando? Não, eu tenho que entender. Eu tenho que seguir uma metodologia para que eu possa passar isso para o meu paciente, para que eu não erre no meu dia a dia, para que eu não tenha falhas. Então, Albano, por que é essa live? Justamente para vocês entenderem a necessidade de entender as técnicas para que você consiga aplicar ela com sucesso. Puta, Albano, quando eu começo a entender e aplicar a técnica de forma correta, eu começo a ter sucesso perfeitamente. Albano, você pode... você tem pessoas... Tem, por exemplo, aqui na live, eu estou vendo que a Cláudia entrou. Cara, a Cláudia é uma aluna que fez com a gente especialização há alguns anos atrás e ela entendeu perfeitamente essa metodologia. Ela entendeu como realmente pode restaurar, como ela pode conseguir sucesso na clínica. E, cara, ela não no começo ela estava perdida como todos nós. Só que a partir do momento que a gente entende uma metodologia, a gente começa a acertar os casos. E os casos não começam a ser assim. Eles não começam a fraturar dessa maneira como a gente vê aqui. Albano, puta, esse caso ele fraturou? Sim. Por quê? Cara, porque o cara não fez a análise. Que análise, Albano? Ele não fez um checklist que ele tem que fazer para que a técnica fique correta. Eu tenho que entender o que é esse checklist? Sim, você tem que entender o que é esse checklist. Para quê? Para que não aconteça essas fraturas dessa maneira. E aí o que acontece? Quando não acontecem as fraturas, cara, eu vou ter sucesso. Mas, Albano, o que é esse checklist que eu tenho que fazer? Cara, o checklist é parar e olhar o teu paciente. Olhar o quê? Olhar, como eu já tinha dito na live passada, o posicionamento do quê? Desse carinha aqui, ó, do canino. Quando eu começo a seguir uma metodologia e começo a analisar esse canino, esses dentes de uma maneira correta, o que acontece? Eu não cometo mais falha. Então, Albano, você está seguindo um checklist, uma metodologia perfeito, uma metodologia que levou anos para ser desenvolvida, mas você desenvolveu... Não, eu fui desenvolvendo com os meus erros.
para que não precisasse, para que não cometesse mais erro com o futuro. E o que eu estou fazendo? Estou tentando mostrar para vocês que a gente precisa seguir um método para dar certo, para não errar mais. Então, Albano, o que é isso? O que é esse tal de método? Cara, é entender, fazer um checklist de análise dos posicionamentos dos caninos para entender por que desse lado quebrou e desse outro lado não quebrou nenhum dente. Opa, Albano, quem já assistiu algumas lives já está entendendo isso. Entendendo que, hora que o caninão aqui embaixo bate nesse aqui, ele protege esses dentes. Mas quando o canino superior está mal posicionado, ele não tem guia. E aí, quem que bate nesses caras? Cara, o inferior bate, delamina e quebra. Puxa, Albano, então daí vai fazer fratura? Vai. Não adianta fazer todo bonitinho o DSD. Cara, se você fizer o DSD e não entender o que está acontecendo, não entender a quantidade de material que você vai ter que colocar aqui e entender qual que é o material correto, você vai continuar tendo delaminação. Como eu sempre digo, não é o material restaurador, é o entendimento do que você está fazendo. Cara, então daí você vai entender o que você está fazendo? Perfeito, eu vou entender o que eu estou fazendo. Albano, o que é esse checklist? O checklist é exatamente isso aqui. É uma análise que a gente tem que fazer. Albano, o que é esse checklist? Da onde você tirou esse checklist para que a gente consiga caminhar e acertar todos os nossos casos? É um checklist que eu tirei de um negócio que todos nós fazemos e ninguém leva em consideração. Prótese total. Cara, prótese total é importante? Cara, prótese total é fundamental. Prótese total, ele é o caminho perfeito para os nossos casos. Cara, e o que é isso, Albano? Prótese total, quando eu ponho o rodete de cera, o que vocês fazem? A gente põe o rodete de cera e acerta o quê? Acerta primeiro o rodete de cera na altura da borda incisal para ver a exposição do dente. Puta, legal, isso eu entendo. Ah, o que mais, Albano? Eu vou acertar o rodete, lembra que a gente põe a reguinha, os planos, para poder acertar a posicionamento espacial dos dois arcos da maxila. Por quê? Porque meu técnico vai montar os dentes. Aí depois, Albano, a gente acerta aquelas 3 inclinações para que o técnico consiga montar os dentinhos ali. Puta, Albano, e depois? Depois, a gente vai fazer o quê? Lembra aqueles riscos para dizer para o nosso técnico qual que é o posicionamento ideal do canino? Ah, então quer dizer que em prótese total ele monta na posição perfeita? Exatamente. É igual como a gente faz protocolo, ele monta na posição perfeita. Albano, mas quando o paciente nasce com dentes, é igual esse aqui. Então eu tenho que fazer essa análise para ver se esses dentes estão na posição correta. Por exemplo, o que é o primeiro ponto que eu tenho que olhar? Quando eu olho esse caso aqui, ó, vamos olhar esse caso aqui, ó. Deixa eu botar de azul. Vamos olhar esse caso aqui primeiro. Albano, eu olho. O meu periodonto tem algum problema aqui? Opa, Albano, não. Meu periodonto tá perfeito, tá lindo. Opa, isso quer dizer um bom sinal. Qual que é o bom sinal, Albano? Que essa boca, ela não tá batendo errado, ela não tá forçando os dentes da frente. Se ela não está forçando os dentes da frente, quer dizer, não tem força de cisalhamento. Opa, legal, não tem força de cisalhamento, Albano. Isso. Então quer dizer que o material restaurador que eu estou colocando ali, ele vai suportar? Provavelmente ele vai suportar. Putz, Albano, então esse é o caso que eu posso indicar resina e não vou ter dor de cabeça. Perfeito. Você está vendo como você está chegando num método e está chegando num cronograma para você seguir, numa metodologia para você seguir para não errar?
para que você consiga ter sucesso no teu dia a dia. É assim que a gente faz sucesso, perfeito. Aí você não vai ser faceteiro, você não vai ser, não, você vai ser dentista que realmente entende o que está fazendo. Você vai ser o quê? Você vai ser um dentista reconhecido na tua região como o cara que é um profissional de saúde e não um colocador de massinha. Você vai entender, você vai ser olhado como, cara, quem resolve o problema é ele. Então, quando tiver as besteiras, ele vai lá em você. Albano, como que você pode falar isso? Cara, porque aconteceu isso com a minha carreira. No começo, você deixa de ganhar um pouquinho de dinheiro, às vezes, mas depois você se torna uma referência na tua região. Aí outros dentistas mandam para você, por quê? Cara, porque eles estão de saco cheio de errar. E eles não sabem porque estão errando. Eles não entendem. Eu tô fazendo isso, eu faço tudo certinho, eu ponho a resina certinha, eu faço a técnica correta, mas ele não entendeu por que ele está errando. Ele está errando porque ele não entendeu o planejamento, ele não entendeu a análise inicial, ele não entendeu o paciente dele, o conjunto, o sistema estomatognático do nosso paciente. Ele não entendeu o que está acontecendo com esse paciente, e aí ele indica o material errado. E aí vai quebrar e ele não vai ter sucesso. Lembre, a nossa carreira depende de sucesso. Quando eu tenho sucesso, cara, eu decolo. Eu vou sempre evoluir, porque um paciente vai trazer outro, além do marketing que a gente faz, cara, e aí eu tenho sucesso. Não adianta eu ter um fantástico marketing, saber falar, se tudo que eu faço dá errado. Lembra, a gente tem que ter durabilidade. Estética também, naturalidade também. Mas a gente precisa associar durabilidade com naturalidade. Quando eu consigo associar esses dois, eu tenho sucesso na minha clínica. Eu começo a entender. Então vamos lá, Albano, vamos fazer a análise. Eu olho, eu vejo, opa, não tenho nenhum desgaste aqui, quer dizer, primeiro sinal positivo, já está me dizendo que dá para fazer um material tranquilo aqui, qualquer material vai funcionar. O que mais que me diz isso, Albano? Puta, eu não tenho desgaste nos dentes, nem nos inferiores, nem superiores. Opa! Quer dizer que o negócio está legal aqui, já não tem desgaste. Que mais, Albano? Aí eu olho o quê? Aí eu vou olhar o posicionamento dos meus amigos aqui, ó, do meu canino. E aí eu vejo que esse posicionamento desse... Opa, não tá saindo aqui. Esse posicionamento de canino, aqui tudo torto. Deixa eu fazer uma linha certinha aqui. Aí, posicionamento do meu canino é muito próximo. Eu não vou precisar, vou só levantar um pouquinho aqui para deixar ele certo. Opa, Albano, então quer dizer que daí aí o material vai ter suporte adesivo. Quem já fez curso comigo já sabe disso. Suporte adesivo, aí vai funcionar a resina composta. Albano, se não tiver suporte adesivo, cara, a resina não vai funcionar, ela não funciona colada nela mesmo. Ela tem que estar colada sobre um suporte adesivo do nosso dente, para que ela aguente o cisalhamento. Mas, Albano, se eu tiver que aumentar mais, opa, aí está a tua análise. Aí você vai fazer a análise certa. Opa, esse caso eu vou ter que vestibularizar e aumentar muito, Albano. Então esse caso não é indicado para quê? Para resina, para resina composta. Talvez esse caso tenha que ser cerâmica, pelo menos no canino a cerâmica. Puxa, Albano, mas meu paciente não pode pagar. Ok, você vai fazer o tratamento nele, você vai colocar resina, mas você vai explicar para ele, fazer ele assinar que, infelizmente, o caso dele não é para isso, o caso dele é para cerâmica, mas ele optou pela resina. E aí você põe resina, aí quando quebrar, aquilo que eu falei no começo da live, ele não vai te acusar de você ser um péssimo dentista. Por quê? Porque você explicou previamente o problema para ele. E aí você fica tranquilo e você é o quê? Você é referenciado, cara. É isso que a gente quer. Lembre, é assim que a gente tem que começar a trabalhar. Nossa profissão precisa de credibilidade. Enquanto nós, dentistas, não colocarmos isso no nosso dia a dia, a gente vai continuar virando esse profissional que não tem respeito dos nossos pacientes. O cara chega lá, quero fazer faceta e quero desconto. Quero fazer faceta sem desgaste. Opa, peraí, cara, não é assim.
Eu tenho que analisar, eu estudei, eu vou ver o que é melhor para você. Eu tenho que te dizer o que é melhor. Às vezes eu posso mexer só em 5 dentes, só. Albano, mas eu só vou poder cobrar 5 dentes? Óbvio que não. Você não tem competência para poder imitar um dente natural? Tem, então você tem que cobrar por todos os dentes, porque você está estudando, você está aplicando uma metodologia correta, você está fazendo o negócio correto. Se você não fizer essa análise, o que acontece? Cara, você vai estar só cobrando o buraco que você faz. Não, você tem que aprender a cobrar tratamento. Aí o paciente te respeita. Cara, não, o cara tem competência para poder imitar o meu dente natural. Quantos dentistas na minha cidade fazem isso? Às vezes nenhum, às vezes um, às vezes dois. Aqui em Curitiba, você vai pegar muita gente que não consegue fazer isso. Você vai ter poucos dentistas que têm a competência de imitar um dente natural. Cara, e aí? Cara, e aí você é referência, não é muito melhor não mexer no dente do que mexer? Imitar o dente? O do que eu ter que enfiar 20 biomaterial na boca e fazer cagada sobre contorno, ter que mudar, ter que mexer. Não, eu tenho que cobrar pelo tratamento, pela minha competência. É assim que a gente tem que fazer. Albano, vamos voltar lá. Vamos voltar para a nossa análise. Então, eu vejo que esse caso é show, Albano. Esse caso aqui é show. Esse caso, eu posso colocar resina? Pode. Eu posso colocar cerâmica? Pode. Você pode variar pelo que você quer. Mas, Albano, quando eu olho esse caso aqui, opa, vamos olhar agora. Vou fazer de vermelho esse aqui. Eu olho e vejo, primeiro sinal, o periodonto. Ela tem problema no periodonto? Cara, olha lá, ó. Eu vejo uma lesão cervical aqui. Opa! Tem alguma coisa errada aqui. Eu vejo extrusão do dente aqui e aqui. Albano, o que é extrusão? O dente subiu. Olha o posicionamento que eles tinham que estar, o posicionamento do canino. Olha o posicionamento do outro lado. Opa, então quer dizer que ele subiu? Subiu. Subiu para quê? Para tentar manter a oclusão. Ô, Bano, o que mais? Olha, eu vejo o canino e vejo que o central também teve uma extrusão. Ele tinha que estar com o periodonto aqui. Opa, Albano, isso é sinal de alguma coisa errada? Opa, já entendi. Puta, então eu preciso o quê? Cara, eu preciso de mais uma coisa. Agora eu vou olhar outro sinal. Os dentes dela têm desgaste? Opa, eu já vejo fratura. Eu vejo o canino aqui já mal, o pré-molar já com problema. Eu vejo um canino aqui que já foi mexido. Eu vejo lesão cervical aqui no pré. Opa, Albano, eu vejo fratura do lateral. Opa, isso é outro indicativo. Aí tem besteira nessa boca. Os materiais restauradores nessa boca sofrem força. Opa, então esse caso aqui talvez seja mais complexo, Albano. Vamos dar um passinho para trás. Agora vamos ver o quê? Posicionamento dos nossos amigos caninos. Vou fazer de lilás. Aí eu vejo um canino aqui, ele devia estar com a pontinha aqui porque está quebrando, e eu vejo outro canino lá. Aí eu vejo que um canino está para baixo e outro canino está para cima. Esse canino ainda está palatinizado. Opa, Albano! Cara, e aí? Eles estão espacialmente errados. E o que acontece? Cara, ela simplesmente não tocava aqui, ó. O canino tocava aqui, no lateral. E aí, o que ele fazia? Fratura no lateral. Albano, e aqui? Esse lado, ela só batia nesse lado quando ela fazia movimento de gota. E aí, o que aconteceu? De tanto bater, nem o dente natural aguentou, porque a boca não é equilibrada. E se a boca não é equilibrada, o que acontece, Albano? Cara, ela vai quebrar. E aí, o que aconteceu? Aí os inferiores começaram a bater nos dentes dela. Se fosse restauração, já tinha quebrado. O dente natural está fazendo o quê? A extrusão. Puxa, Albano, então começou a confusão? Começou. Então, esse paciente, eu posso trabalhar com ele de qualquer jeito? Não, pessoal.
eu tenho que entender esse paciente. Então, agora eu tenho que olhar o quê? O rosto, continuar com o meu checklist, para entender o que eu fiz de errado, para entender que muitas vezes eu não posso colocar material, qualquer material. Então, por exemplo, eu pego agora isso aqui, ó, e vamos olhar lá. Olha a linha bipupilar do menino e eu ponho a linha bipupilar aqui. Olha como essa maxila, ela está equilibrada. Então, a palavra é o quê? Equilibrada. Cara, se ela está equilibrada, não tem sinal de desgaste, nosso checklist diz o quê? Cara, que esse caso vai funcionar. Ele está perfeito tanto para resina como para cerâmica. Show! Eu vou ter segurança no que eu estou indicando. Eu vou ter, tá tudo perfeito. Agora vamos olhar a outra menina. Hora que eu ponho aqui a linha nela, eu ponho a linha aqui embaixo e eu percebo, opa, esse lado, aqui só inverteu a foto, perdão. Esse lado aqui tá diferente desse lado aqui. Opa, Albano, quer dizer, a boca ela tem uma certa inclinação diferente. Opa, ela tem desgaste, ela tem alguns sinais, tem a bifração. Opa, esse caso eu vou ter que parar para pensar. Puta, para que lado eu vou nesse caso? Será que esse caso eu posso trabalhar com resina, Albano? A dente natural já está falhando. A resina que eu vou ter que colocar vai ter que ser volumosa. Opa, se a resina for volumosa, o que vai acontecer? Se a resina for volumosa, eu vou ter que vai acabar fraturando. Opa, Albano, então deixa eu ver quanto que eu vou ter que colocar. Esse é o próximo passo da nossa análise. Eu vou ver quanto eu tenho que colocar de material para saber se esse material vai ter suporte adesivo ou não. Pô, legal! Então, o que é isso, Albano? Agora vamos entender. Eu fiz as linhas do meu paciente, estão vendo que a gente colocou as linhas no paciente, vi que era uma paciente desequilibrada, lembra do nosso checklist, no nosso oral map, depois vocês vão ver o que é esse oral map. Eu olho aqui e vejo que o lábio dela de um lado é diferente do outro, aqui é longe, aqui é mais pertinho. Isso quer dizer o quê, Albano? Que esse aqui está na posição correta, esse aqui está mesializado, então esse lado está mesializado. Opa, Albano, então quer dizer que aqui tem uma falha? Sim, a gente vê que esse lado do rosto é mais alto. Opa, tem um problema? Tem um problema, vamos entender qual que é esse problema? Aí eu venho para a boca e vejo, opa, Albano, eu tenho aquelas falhas que a gente viu, como que eu vou arrumar isso aqui? Então agora eu tenho que entender. Então, provavelmente eu tenho que deixar isso aqui equilibrado. Opa, Albano, para deixar equilibrado, vou pegar a linha bipupilar e descer aqui. Opa, então quer dizer que esse aqui eu vou ter que arrumar. Deixa eu só desenhar melhor ele aqui. Esse aqui eu tenho que arrumar. E esse aqui, Albano, esse aqui eu vou ter que vestibularizar e descer para que ele fique na mesma linha do outro. Opa, Albano, então eu vou ter que colocar muito material na vestibular e muito material na borda incisal? Perfeito. Quando eu tenho que fazer isso, o que acontece, Albano? Cara, então essa é a minha análise. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou perder um suporte adesivo. Putz, então o que acontece, Albano? Então acontece isso aqui, ó. Quando eu estou trabalhando, eu tenho aqui o dente. Digamos que eu tenho o caninão aqui. Beleza. Eu vou ter que colocar material. Então eu vou ter que colocar material até essa altura aqui, ó. Por exemplo, 0,5 milímetros de altura. Bem normal a gente aumentar, é fácil aumentar bastante assim. Aí eu também tenho, lembra, o dente está para dentro, então eu vou ter que dar uma vestibularizadinha no dente, então eu vou ter que colocar mais um 0,8, 0,9 de resina composta na frente do dente para arrumar isso. Opa, então agora eu vou fazer o quê? Faço a minha camada de resina
e acerto ela aqui e colo ela aqui. Cara, o que que acontece, Albano? Essa resina que tá aqui, ela tá presa aonde? Tá presa através do nosso adesivo. Legal. E aí, Albano? E aí, o que que acontece? As forças dos dentes inferiores, ele vai entrar aqui e vai bater. Então, ele vai bater nessa região. Quando eu levanto um pouquinho, ele bate e o suporte adesivo funciona. Então, eu consigo ter o quê? Um apoio da minha resina composta. Agora, Albano, quando aumenta bastante, o dente vai bater aqui também. E a hora que ele fizer isso aqui, eu vou ter apoio? Não, eu não tenho mais dente apoiando, eu só tenho resina composta apoiando. Por que, Albano? Porque eu tive que deixar grosso e tive que aumentar muito. Opa, e daí o que que vai acontecer? Aí a resina composta faz a delaminação. É por isso que ela quebra. Putz, então eu comecei a entender que se eu tiver que aumentar muito e vestibularizar muito, a indicação não é resina composta? Perfeito. A indicação é cerâmica? É. E você também vai conseguir entender através desse checklist que o teu paciente, ele não pode colocar resina. E aí você explica isso para ele. E aí ele só pode pagar resina. Ok, ele vai fazer resina, mas ele vai fazer resina sabendo que pode delaminar. Ele assumiu o risco. E aí o risco não é teu. E aí você pode ser referenciado de uma forma perfeita. Entenderam? É muito importante a gente entender isso. É muito importante a gente evoluir para que a gente seja o quê? Profissional de referência. A gente seja, como eu falo, profissional de saúde. Principalmente porque, Albano, porque a gente atende ser humano. E aí, quando a gente atende ser humano, você consegue explicar para ele e você é empático a ele. E aí, se fraturar, você não é um colocador de massinha. Você é um profissional que vai discutir, entender, vai conversar e vai fazer uma evolução, vai se tornar referência para ele. E é isso que eu quero que aconteça com vocês. Que vocês se tornem o quê? Referência para o nosso paciente, para que a gente possa o quê? Evoluir de uma maneira correta com o nosso paciente. Deu para entender? Albano, o que quer dizer esse checklist? Então, o checklist é olhar para o nosso paciente e entender o que está acontecendo. Entender o que, Albano? Entender, eu vou abrir aqui agora, vocês verem um aplicativo que eu criei. Então, espera só um pouquinho. Aqui. O que é isso, Albano? Isso aqui é um aplicativo, um app, justamente para a gente aprender a fazer o quê? Fazer essa análise. Então, quando a gente for fazer análise, a gente vai fazer análise do rosto do nosso paciente. A gente vai ver qual que é o lado mais alto e vai marcar aqui, por exemplo. Ó, aqui, por exemplo, digamos que esse lado é mais alto. Aí a gente vai fazer a análise do canino, como eu mostrei para vocês, do posicionamento do canino, e vai marcar ali. Aí a gente vai fazer a análise da posição tridimensional do nosso dente. E a gente vai marcar lá. Opa, Albano, o que você está fazendo? Justamente para ver se meu paciente é equilibrado ou não, seguindo uma metodologia. Aí, Albano, aí nós vamos ver se o caso é para dente posterior ou não. Aí nós também vamos marcar, depois eu vou explicar o que é isso para vocês. Aí a gente vai ver se precisa aumentar a dimensão ou não do nosso paciente. E aí a gente vai marcar lá, e aí a gente vai dizer qual que é o problema do paciente, digamos que ele tenha perdido, e aí o que isso aqui vai dizer para a gente? Cara, isso aqui vai dizer para a gente o que é, o que acontece com o meu paciente. Opa, meu paciente é desequilibrado, meu paciente tem problema de dimensão, a indicação dele é cerâmica na região posterior e cerâmica na região anterior, ou é resina na região posterior, cerâmica. Depende de cada caso. Então, quando a gente segue uma metodologia, um caminho correto, a gente começa a entender que a gente não falha,
E aí a gente consegue dizer para o nosso paciente exatamente o que está acontecendo com ele. E aí o cara fica... Aí eu tenho o quê? Eu tenho sucesso. Eu tenho durabilidade nos nossos casos. Eu consigo ter segurança para não ter falha, para não quebrar. E aí eu consigo ter sucesso. Puxa, Albano, como você sabe disso? Vou te mostrar aqui. Eu já até uma vez eu já mostrei esse caso. Cara, como que você sabe que quando você deixa os caninos, por exemplo, você sabe que é só na região anterior o problema? Tá aqui, ó, um caso como esse, por exemplo. Esse caso tem mais de 20 anos. O que aconteceu aqui? O menino instruiu, perdeu os dentes, teve uma queda, teve uma avulsão dos centrais, e aí os centrais foram reimplantados. O ortodontista reimplantou, o Andrigueto, colocou os dentes no lugar. Aí o que fez? O Michelotto entrou nesse canal, que é o endodontista, grandemente colocou uma medicação para não ter anquilose nesse dente. E aí o que a gente fez? Aí o menino veio para o meu consultório e eu restaurei esse dente. Aqui o vídeo é de mais de 20 anos atrás, então é um vídeo antigo. Então eu negligenciava nessa época isolamento, não faço isso, isolamento é muito importante. Olha a língua, precisa ser absoluto, pelo menos o isolamento modificado é importante. Olha a língua do paciente lá rodando. E aí a gente fazia a restauração. Aí eu restaurava o dente do menino, e aí como ele saiu do meu consultório, ele tinha 11 anos na época. E aí o Lucas saiu do consultório dessa maneira. Albano, os dentes são tudo em resina? São, mas tem 2 dentes que são importantes. Quais são esses 2 dentes, Albano? Os 2 caninos. Os 2 caninos eram naturais. Cara, então quer dizer, por isso que eu sei que vai dar certo, porque eu tenho guia canina perfeita? Exatamente. O paciente era equilibrado. Aí o Luca foi embora do meu consultório e ele só voltou um homem com 24 anos. Foram 14 anos de restauração na boca. A Albana, ela aguentou, tá aqui, ela aguentou. Ela desgastou, lógico, desgastou um pouquinho. Ela amarelou, lógico, ela envelheceu, nossa resina composta envelhece, mas são 14 anos desse material funcionando. Perfeito, ele desgastou aonde? Só na guia incisiva, onde os caninos não protegem. Mas ela aguentou, porque aqui na guia incisiva a gente não bate, não quebra. Ela aguentou. Por quê? Porque ele fazia o movimento de gota perfeito, e aí ele protegia essa região. Albano, é por isso que você tem certeza que o checklist dá certo? Exatamente por isso, porque eu tenho casos de 20, 22, 24 anos, desde antes de formado, 26 anos, eu também acompanho até hoje. Eu tenho casos muito longos e tenho fotografados e filmados. Então, não é só invenção, eu sei que realmente funciona esse checklist. Albano, então ele durou. Aí depois a gente trocou esse caso, lógico. Aí, mas por que ele durou, Albano? Exatamente por isso, porque ele tinha os caninos. Ou quando eu posso levantar um pouquinho só, se eu posso levantar só um pouquinho, o que acontece? O dente bate aqui, perdão, ele bate aqui, e a força se dá em cima do esmalte. Eu tenho suporte adesivo. Albano, quando eu tenho que levantar muito o canino, a força bate aqui e ela vai fazer isso aqui, ó, e eu não tenho suporte no canino. Aí ela quebra. Albano, então é por isso que eu tenho que analisar perfeitamente. É por isso que você tem que analisar para você dar segurança no teu tratamento para o teu paciente. Então é por isso que eu tenho que fazer o checklist? É exatamente por isso que você tem que fazer o checklist. Dessa maneira você vai ter sucesso. Quando você faz as escolhas corretas e ensina para o teu paciente, educa o seu paciente, cara, você educa ele de maneira correta. E aí o que é? Albano, eu prevejo o problema. E aí quando você prevê o problema, você não é culpado. O culpado foi quem fez a escolha errada.
Você explicou para o teu paciente, cara, que teu caso precisava pelo menos botar nos caninos cerâmica, teu caso tem um risco muito grande, você tem que usar a placa quando? Mais dormindo, se ele tem tá, qualquer coisa, você explica para o teu paciente antes. E aí o teu paciente, ele acredita no que você fala. E aí, quando ele acredita no que você fala, você se torna profissional de referência. É isso que eu quero que vocês saibam, que vocês entendam, que vocês consigam fazer uma análise correta dos casos de vocês. Albano, então é muito importante fazer o checklist? É muito importante fazer o checklist, sim. Fazer esse checklist de olhar a análise, de colocar as linhas, de entender quais são essas linhas, entender a posição da maxila, entender quando o meu paciente não é equilibrado, entender que eu tenho que colocar nele um material conforme o desequilíbrio, entender que eu tenho que explicar para o meu material o que eu tenho que fazer para não acontecer o quê? Frustrações, para não acontecer isso como nesse paciente que fez faceta de resina e quebrava o dente dele inteiro, esteticamente estava tudo torto, quebrava o tempo inteiro, e aí o cara não acertava de maneira correta o que estava acontecendo. Deu para entender o quanto é importante a gente seguir um checklist? A gente tem que seguir um checklist, a gente tem que seguir uma metodologia. Seguindo a metodologia correta, a gente não erra, a gente tem segurança nos nossos casos e a gente consegue ter o quê? Sucesso e consegue realizar todas as técnicas. Albano, eu tenho medo de não conseguir isso. Não tenha medo. Se você seguir o passo correto, você vai conseguir acertar de maneira correta. Mas eu tenho que ter o passo correto? Infelizmente, você tem que ter o caminho correto. Cara, Albani, a gente aprende pouco isso na odonto, infelizmente. Aquilo que eu falei, a odonto não está num caminho tão legal, porque as pessoas estão apenas, muitas vezes, até pensando em vender só curso, fazendo, e não estão querendo levantar a odontologia de maneira correta. Lembre, a gente é profissional de saúde e a gente atende ser humano. A gente tem que ter uma linha correta e ensinar e ser respeitado. Eu acho que o principal, a gente precisa voltar a ser respeitado como profissional de saúde.